a vitória. E Pai amado, que possamos sair daqui essa noite dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações quando nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres? Aleluia. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Gênesis. Amém? Capítulo 19. Gênesis 19. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né, irmãos? Capítulo 19, no versículo 22. Gênesis 19, 22. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontramos, vamos ler no nome do precioso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gênesis 19, 22. Diz assim a palavra do Senhor: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém? Até aqui, Deus acrescente bênção à sua leitura, podeis os assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa noite vamos falar um pouquinho desta mensagem do irmão Brana, que é o profeta da era, amém, irmãos? Que as pessoas do mundo aí talvez nem conheçam, né? Não saibam quem é, mas nós tivemos a graça e a misericórdia de Deus de conhecer o profeta através da revelação da sua palavra, amém? E nós sabemos que, como diz o pastor, costuma dizer aqui, né, irmãos? A palavra, ela tem duplo sentido, triplo sentido e até múltiplos sentidos, tá? A gente sempre fala do Ló, né, como o denominacional, digamos assim, e a noiva testificada em Abraão, né? Só que essa noite nós vamos fazer uma outra leitura, vamos dizer assim, uma outra interpretação dali desse ponto de vista, amém, irmãos? Nós vamos falar sobre Ló numa outra condição, amém? Baseado na mensagem do profeta, irmão Brana: fuja para cá, venha rapidamente, amém? Então, sem perder tempo, até porque o irmão Santana até tocou no ponto aqui quando ele orava, sobre a condição das igrejas, né? Não ter mais, talvez, vamos dizer assim, uma chama, um fogo, um ardor, né, irmãos? Não digo as denominações, tá? As denominações, eles fazem vários pentecostes, tá? Como a gente sabe, o milho, né, fica ali sem a espiga, está lá aquela folha balançando e chacoalhando. Às vezes também o trigo, né? Aí quando nasce mesmo o grão, fica, né? E não tem nada. Agora, veja, isso sou eu, tá, irmãos? Eu acho que os tabernáculos, tá? Inclusive nós, tá? Porque eu me incluo também no meio, faço parte dos irmãos aqui. Os tabernáculos têm um pouco de medo de avançar um pouco mais, né, irmão Santana? Com medo de falar: se nós fizer isso, nós denomina. Se nós fizer aquilo, nós denomina. Irmãos, denominar é tomar a Bíblia, deitá-la de lado e colocar uma doutrina humana no lugar. Isso é denominar, tá? Se nós dissermos que não podemos falar em língua, não podemos ter profecia, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, quando a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, então, irmãos, nós estamos denominando no esfriamento. Então, nós também estamos errados. Então, nós temos que dar liberdade ao Espírito, amém? Não nas coisas erradas, mas liberdade ao Espírito na palavra, amém? Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, falarão em línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso pertence à igreja. Isso não pertence apenas às denominações, pertence a nós também. Então, desculpe, às vezes nós condenamos qualquer coisa diferente, e às vezes nós estamos errados. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, amém? Então, baseado aqui, irmãos, se puder até depois diminuir o ventilador, não tem problema, viu, irmãos, que o vento aqui fica soprando nas folhas do pregador. Veja, parágrafo 13 desta mensagem.
Agora, eu acredito que se houve um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e examinar a palavra de Deus, é hoje. Como disse o irmão Santana. Este é o dia, porque pode não haver um amanhã. Irmãos, lá nos Estados Unidos vai ter eleição agora presidencial. Tá? Não tome isso como profecia, tá, irmãos? Que eu não sou o profeta. Mas o irmão Brana disse que uma mulher comandaria a América. Tá? Joe Biden acaba de anunciar hoje a sua desistência para concorrer à presidência dos Estados Unidos. E o seu partido quer apontar Michelle Obama, esposa do ex-presidente Barack Obama, e muito provavelmente, se for ela tem a simpatia do povo e pode ser que vença. Tá? E uma mulher pode governar a América. Amém? Porém, eu vos digo uma coisa. Uma mulher já governou a América durante 3 dias. Esse mesmo Joe Biden, quando presidente, saiu para fazer uma cirurgia num fim de semana, e passou, porque eles têm que assinar um documento, passou o governo dos Estados Unidos para Kamala Harris, que é a vice-presidente, e ela cumpriu 3 dias de mandato comandando a América, e quando Joe Biden saiu do hospital, ela devolveu para ele o governo. Então a profecia do irmão Brana, humildemente, sem que o mundo percebesse, se cumpriu. Uma mulher governou a América por 3 dias. Ele não disse que governaria para sempre, irmãos, ou que governaria durante anos. Ele disse, uma mulher governará a América, e governou. Agora, as pessoas dizem, mas só 3 dias, irmãos? Não me importa. Importa é que a profecia se cumpriu. Então, só falta agora a vinda de Cristo. Então, veja, ele diz assim, e eu vou tentar pregar calmo hoje, tá, irmãos, que eu sempre, sou meio elétrico, mas hoje eu estou com calma. Se a igreja alguma vez deveria afivelar sua armadura, isso deve ser feito hoje. Não adiar por mais um dia. E se há alguma coisa entre você e Deus que te impede de ir no rapto, é melhor acertar agora. Não deixe o seu assento. Estamos vivendo nas expectativas da próxima vinda do bendito Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando por aquela hora. Jesus mesmo disse, quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, vossa redenção está próxima. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui no assunto de Ló. Tá? E a Bíblia diz que Ló, está lá, Pedro escreveu, instruído pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e não vem do homem. Portanto, não vem de Pedro isso, mas vem do Espírito Santo em Pedro. E Pedro diz que Ló era um homem justo, e que se afligia com os pecados ao seu redor naquela cidade. E Deus, quando foi condenar aquela cidade, antes enviou um anjo para tirar Ló de lá. Então note, nós os cristãos, os crentes dessa era, não estamos nós preocupados com a situação do mundo? Não estamos nós afligidos pelo pecado que nos rodeia? Não somos nós os justos da era que estamos incomodados com as coisas que têm acontecido? Então Deus enviou anjos para nos tirar fora do pecado, do sistema religioso, e agora, irmãos, tirar nós do mundo, no rapto, no arrebatamento. Então nós estamos na mesma condição de Ló. Nós vivemos no meio do pecado. Nós vivemos num mundo onde as línguas são dobres, tem 2 palavras, de manhã você fala uma coisa, de tarde você fala outra. Um homem mente para a sua esposa mente para o seu marido, um pai mente para os filhos mentem para os pais. E assim por diante. Fora as outras desgraceiras, que eu não vou entrar nos minúcias de pecado, porque não nos interessa. Nós vivemos nessa geração. A ponto de Isaías, por exemplo, quando Deus falou, que tocou, que ele viu a glória ali do céu aberto, viu o trono da majestade divina. Ele disse, ai de mim, tenho que morrer, pois sou de um povo imundo. Eu sou imundo, vivo nesse povo imundo, pecador. E Deus foi lá e queimou a boca dele com a tenaz. Então nós, sabendo que Deus é santo, que Deus é perfeito, nós nos afligimos com o pecado. Nós nos afligimos com a condição do mundo. Então Deus tem que enviar para nós, no tempo do fim, um anjo, um poder, alguma coisa, para nos sacar fora desse mundo. E ele segue dizendo, agora nós falávamos sobre a Babilônia, a escritura na parede. Ele tinha pregado sobre Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que é seu reino foi medido, pesado na balança,
foi encontrado em falta, hoje será entregue na mão dos seus inimigos. Amém? Vocês conhecem a história. E hoje, como estamos aqui hoje, podemos quase sentir os ventos quentes do julgamento soprando na nossa face. O mundo chegou ao seu fim. Não há esperança para o mundo fora da vinda do Senhor Jesus. Essa é a única esperança. Irmãos, não temos esperança mais na medicina, na ciência, na tecnologia, nas igrejas. As igrejas não têm produzido mais nada, irmãos. Nós chegamos a um ponto em que nós chegamos no teto da igreja. A igreja produz algumas curas, algumas conversões, amém. Mas não consegue produzir o arrebatamento. Por quê? Porque nós chegamos ao teto da igreja. Chegamos ao máximo que a igreja consegue. Agora, é com Cristo agora. A igreja não pode fazer muito mais nada, irmãos. Desculpa o que eu estou falando. Não só as denominações, mas também a igreja da mensagem. Porque não adianta você sair do mundo com o profeta, como aquele povo saiu com Moisés do Egito, e chegar na beira do Jordão e não atravessar, como o pastor sempre prega aqui. Então nós saímos com o profeta da era, o irmão Brana, que é o Elias da era, e nós temos caminhado até aqui, e não atravessamos ainda. Porque nós acabamos nos amarrando. Nós acabamos nos prendendo. Nós acabamos ficando formalistas. Vamos à igreja, pois o pastor nos cobrará se não formos. Como o irmão Santana falou ali, nós temos que ter um desejo de ir. A gente respeita as condições das pessoas que não podem, óbvio, a gente conhece as coisas. Mas o que eu estou dizendo, o que o irmão Santana estava dizendo aqui, não é você não vir um culto ou outro, é você não ter um desejo genuíno de estar aqui. É você achar um subterfúgio para não vir, qualquer coisinha te prende. E você só vem porque os irmãos vão reparar, o pastor vai me ligar, vai me cobrar, por isso eu irei. Então, irmãos, desculpe, melhor que fique em casa mesmo. Porque o seu objetivo está errado. O seu objetivo não é vir para fugir do pastor, mas o seu objetivo é vir para encontrar com Jesus Cristo aqui. É isso, aleluia. E eu sei que às vezes é duro nós ouvirmos certas coisas, né, irmãos? Por isso que eu estou falando pausado hoje, não estou nem gritando, fazendo aquela... que vocês sabem que eu sou meio elétrico, né? Até para cantar eu tenho que estar pulando, se eu ficar muito parado eu fico tonto. Não estou à procura de nenhum grande avivamento. Agora olha só a contradição. Não estou à procura de nenhum grande avivamento. A coisa é, o avivamento veio e se foi e você não soube disso. Isso foi sempre assim. Você procura algo e Satanás continuará dizendo, haverá um maior aqui, um maior ali. E isto passou direto por você. Não foi assim com João Batista quando veio à terra, e até mesmo os justos sequer o reconheceram? Não disseram os discípulos, quando virá Elias? E ele disse, ele já veio, e vocês não o conheceram. O avivamento simplesmente terminou. Não procure por nada maior, já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo, manifestando-se nesta geração, não há mais nada que possa ser feito. Então veja, irmãos, aqui nós já vamos entrar um pouquinho mais adiante. João Batista veio, apresentou Jesus Cristo, e o povo perguntando para Jesus, cadê o Elias? Elias já veio. Não é a mesma condição de hoje? Cadê o Elias dessa era? O Elias já veio, irmãos, e já até partiu. E o povo não viu, e continua seguindo avivamento por avivamento, campanhas por campanhas, igrejas sendo abertas, templos sendo inaugurados, esperando o Elias, e o Elias já veio. E agora estamos à porta da entrada de Jesus Cristo em cena. O arrebatamento, o rapto, aconteceu assim com João Batista, aconteceu assim com o irmão Brana. Daqui a pouco, irmãos, é assim, ó, e nós não estaremos mais aqui. E o povo vai continuar com seus cultos, com suas festas, com seus batismos, com suas ceias, sem saber que Elias já veio e já foi feito tudo o que eles queriam. E a igreja se tornará apenas mais uma coisa comum no mundo, como já é. As pessoas vão na igreja como um clube social. Se vocês verem as igrejas, irmãos, muito melhores do que as nossas, lotadas, baterias, grandes instrumentos, músicos muito melhores do que os nossos, cantores muito melhores que o irmão Tarcísio, que nem conhece as notas. Se não fosse o irmão Luan me instruir um pouquinho ali, eu nem tinha nota para cantar. Pregadores mais eloquentes, com faculdades, com um dicionário de grego do lado,
para pegar o dicionário de grego e falar, esta palavra significa tal coisa. E esta outra palavra significa tal coisa, portanto Jesus não cura mais. Ora bolas, irmãos, desculpe, se essa revelação funciona dessa maneira, então você pega o dicionário grego e deita fora. Porque, irmãos, desculpa, nós temos que crer na Bíblia como ela é. E não perverter o sentido das coisas. Porque o diabo tem faculdade, irmãos. Você acha que o diabo não tem ensino, não estudo? O diabo não é velho porque ele é sábio porque ele é velho. Deus foi dando tempo para ele aprender as coisas. Mas a verdadeira sabedoria não está no diabo, está em Deus e em sua palavra. Então, os avivamentos, irmãos, na verdade, já foi. Por isso que nós estamos formalistas. Por isso que nós, as igrejas da mensagem, andamos assim, igual bonecos. Nós não podemos fazer nada diferente, senão um outro pastor do outro tabernáculo denominaram, caíram. Não, irmãos, é porque nós temos alegria no coração para adorar a Deus. Aleluia! Nós não fazemos aqui um culto, como o pastor falou, um culto todo artificial, com um telão passando na palavra que está sendo pregada, com tablets, né? Para cada um ter os irmãos ter tablet, muito embora, tudo bem, eu sei que a voz de Deus aí, os irmãos distribuíram isso, amém, para irmãos que estão fora da igreja, que estão lá no momento de trabalho, no seu intervalo, num feriado em casa, o tablet serve, mas aqui na igreja, traga a sua Bíblia de papel, carregue ela, carregue Deus com você. E eu vou falar, mesmo que você não tenha nem tablet, nem Bíblia, você tem que ter Cristo em você. Porque não adianta conhecer a Bíblia e não conhecer o autor da Bíblia. Nós temos que conhecer. Eu estava no mercado ontem, com a minha mãe, de manhã, empurrando o carrinho, veio um homem de lá para cá empurrando o seu carrinho, eu saí para ele poder passar, né, por educação, aí eu olhei no rosto dele, não vou falar o nome aqui porque não vem ao caso, mas eu olhei no rosto dele e falou, eu tenho conhecido o senhor. Ele parou e falou assim, o senhor é fulano de tal, nosso vereador, aqui de Campo Grande. Falou, sim, sou eu. Eu falei assim, parabéns pelo seu trabalho, eu votei em você. Tá? Não estou pedindo voto para os irmãos, por isso que eu não vou nem falar o meu nome. E falei, e provavelmente votarei de novo. E abracei ele, falei, muito obrigado. Tudo que nós precisava, pelo menos da minha parte que nós temos pedido, o senhor conquistou por nós lá. Muito obrigado. E aí o povo no mercado ficou olhando, irmãos. Não sabia nem que ele era um vereador. Ele saiu, foi para o caixa e eu continuei com minha mãe. Por que eu estou dizendo isso? Jesus Cristo também andou entre nós e recebeu de Deus a comissão para conquistar todas as coisas e dar para nós. E ele caminhou no meio do povo e o povo não viu que era Jesus Cristo. Mas teve alguns que olharam para ele e disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles reconheceram Jesus Cristo. Aleluia por isso. E aí o irmão Santana sabe disso. Essas coisas que nós passamos no dia a dia, como até o irmão Branda dizia, tudo é pregação. Até um homem que você encontra, que se reconhece, você pega aquilo como uma pregação. Não é porque eu sou bom, não, irmãos, é porque o irmão Branda ensinou isso. Se nós olharmos o que o irmão Branda ensinou, a gente sabe como que funciona. Não há nada mais que possa ser feito. Quando vai vir Elias? Elias já veio. Quando uma reunião como esta, em um lugar preparado, e as pessoas indiferentes, isso está completamente indicando que essa coisa está à sua mão. E ver um pequeno grupo que fielmente, como vocês, se reúnem dia após dia, noite após noite, porque algo está pressionando vocês, há algo em vocês. Vocês, pessoas cheias do Espírito, há algo dentro de vocês que os está alertando. Então, irmãos, Ló, ele ficava o dia inteiro praticamente sentado na porta da cidade. Algo alertava aquele homem que tinha que vir algo ali, irmãos. Ele não estava concordando com a condição daquele lugar. E é assim com você. Nós estamos tendo hoje esse culto, essa reunião aqui. Eu não tinha nem conversado com o irmão Santana que ele ia falar aqui. Tá? E veja, ele diz aqui, uma reunião como essa, preparada por Deus, para termos companheirismo com Ele, e as pessoas indiferentes. Não digo nós, estou falando o mundo inteiro. Quantas igrejas, irmãos,
Pode ser qual for, tá? Não estou nem parando na mensagem mais. Qualquer igreja cristã, aberta em todo lugar do mundo. Às vezes a pessoa mora em frente a uma igreja anos e anos e anos. Não foi capaz de atravessar a rua, sentar lá e assistir um culto. E aí vem a morte. Chamem aquele pastor para orar por mim. Ele mora em frente à minha casa. Quando o pastor chega lá, os aparelhos já estão desligados. E aquele homem já está morto. Elias já veio e não puderam fazer mais nada. Teve a oportunidade, irmãos. O irmão Brana diz aqui nessa mensagem que Deus jamais envia juízo sem antes advertir as pessoas de que Ele envia esse juízo. As igrejas, qualquer igreja, tá, irmão? Não é só da mensagem, não. Elas são um cartaz balançando ali, que Deus está falando: eu virei, punirei vocês pelos seus pecados, porém enviei Jesus Cristo, vá para Ele, para alcançar o perdão dos seus pecados. Quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação, e o mundo tapa o ouvido e vai embora. E quando o tempo vier, já é tarde. Então ele diz: uma reunião como esta tem um lugar preparado, pessoas indiferentes. Isso está indicando que alguma coisa está à sua mão. Irmãos, o amor de muitos esfriaria. Não é isso? Aonde está o amor nas igrejas? Irmão, nós não conversamos com o irmão de outro tabernáculo. Nós não conseguimos amar um irmão de outro tabernáculo. Nós temos diferenças. Está aí o pastor, tentou fazer uma aliança com os pastores e não queremos, isso é denominar. Nunca tiveram amor fraternal. E aí se você pegar a pirâmide, tem que ter amor fraternal. O amor fraternal é que une nós com Cristo. Cadê o amor fraternal? Irmãos, você vai ver as denominações. Qualquer pregador um pouco mais renomado que venha numa cidade, eles passam em todas as igrejas da cidade e convidam todos. E a cidade inteira vai lá ver aquele homem pregar. E pregar coisas erradas. Mas eles vão. Se um pregador um pouco mais renomado, e não me importa, tá? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Venha a uma cidade de Campo Grande visitar um tabernáculo, em vez do pastor passar em todos os tabernáculos chamando: pastor fulano vem aqui, o irmão fulano vem aqui, venham vê-lo, venham ouvi-lo. Não, eles escondem. Só nós recebemos irmão fulano. Quando você fica sabendo, o irmão fulano já foi embora. E eles vêm mostrar as fotos, né? Olha que o irmão fulano esteve no tabernáculo. Mas por que você não me convidou, irmão? Sabe como é, né? É para nós. Só que Jesus Cristo é para todos. Aí não adianta, né, irmãos? Eu convidei Jesus Cristo para o meu culto. Ele veio, mas ele foi lá também. Porque Jesus Cristo enche os céus e a terra. Qualquer lugar que você convidar, ele vai. Até no inferno ele foi. A convite dos nossos pecados. Os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava com quem? Sobre ele. Deus recebeu um convite nosso para ir ao inferno. E foi. Para tirar nossas almas de lá e levar de volta. Então não tem amor fraternal, irmãos. Não tem companheirismo. Se não tem amor fraternal, não tem companheirismo, como é que vai fazer? Formalismo. Ora, Jesus começa a falar, e agora vamos chegar, né, irmãos, na mensagem, então nós perdemos muito tempo. Jesus começa a falar e diz: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora observem algumas das coisas que ele disse. Ele disse: nos dias de Noé eles estavam comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento. A igreja, não vou nem falar do mundo, tá? Porque os casamentos do mundo duram 6 meses. Mas as igrejas estão casando, as igrejas estão batizando, estão fazendo suas ceias, estão construindo templos. A vida está seguindo, irmãos. Da mesma forma, nos dias de Noé, construindo grandes coisas, construindo torres e tudo mais, e fortificações, e casas, e não sei o que mais. E então veio o dilúvio, né, irmãos? Mas antes de vir o dilúvio,
houve um homem enviado ao povo, Noé, com uma pregação de arrependimento. E também tinha um profeta sobre Noé, Enoque, que profetizou a segunda vinda antes mesmo da primeira. Então veja como Deus faz o quadro. Tinha o profeta Enoque. Noé olhava para Enoque. No dia que Enoque partiu, Noé começou a preparar a sua partida também. O Mombrana partiu, irmãos. O nosso Elias da era. O nosso Enoque. Nós temos preparado o que para partirmos, irmãos? Estamos parados, não batemos nenhum prego ainda na parede da nossa arca para sair. Deveríamos estar preocupados. Deveríamos estar com o coração aflito. E observem o que ele disse, como foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló, ele disse, estavam comendo, casando-se, dando em casamento. E eles estavam construindo e plantando. Você já viu um tempo de tanta construção e progresso como hoje? Olhe para o homem de 100 anos atrás. Ele é o mesmo homem que era 6.000 anos atrás. Mas ele nunca progrediu tanto até cerca de 100 anos atrás. Não faz muito tempo até então, a única maneira que eles podiam enviar uma mensagem era por uma carta e um mensageiro. Agora é telefone, telegrama, televisão. O irmão Brana para aqui, mas no nosso caso já avançou mais, né? Internet. Tá? Quão rápido ao redor do mundo. Em menos de 2 minutos, uma mensagem pode recorrer à Terra, quando 200 anos atrás ela tinha que ser levada por um mensageiro. Vejam a diferença. Estamos no tempo do fim, irmãos. O profeta Daniel diz que a ciência se multiplicaria no tempo do fim. Todos esses sinais estão diante dos nossos olhos. E nossos corações, nem um pouco de aflição. Temos comemorado festas, faz aniversário, não estou condenando o irmão, amém, parabéns. Mas ele está comemorando o aniversário dele aqui. O que eu estou dizendo é as coisas que nós fazemos aí fora. É festas, é jantares, é encontro com a família, almoços de negócios. Todo mundo alegre, todo mundo festeiro, né? O governo diminuiu os impostos sobre a carne, todo mundo comprando carne, que alegria! Amém, que glória a Deus, meu irmão, que bom. Só que essa carne não vai durar para sempre. Ou você vai querer ficar comendo carne morta, até quando? Porque a carne é cadáver, né? Como o pastor fala aqui das 5 vidas. Um cadáver que nós matamos, que se você não colocar numa geladeira ali, não congelar, ele apodrece. E nós comemos daquilo, né? E hoje nós temos um alimento vivo, que é a palavra de Deus, e ninguém quer comer dela, para salvar sua alma. Mas nós temos comido deste alimento do dia, que é a mensagem do profeta agora. A mensagem do profeta é o nosso alimento espiritual para o nosso tempo agora. É a mensagem do nosso Elias, para nos tirar dessa terra, irmãos. Por isso que nossa comida não está estragada. Pelo contrário, é uma comida que nunca apodrece. É o maná que estava escondido lá na arca. É isso aqui para nós agora. Aí as pessoas falam, vocês estão acrescentando a Bíblia. Irmãos, eu estou aqui, pregando. Eu estou acrescentando algo, irmãos? Se esse vídeo que o pastor está gravando for assistido daqui 20 anos, se Cristo não voltar, não é acréscimo, irmãos. É a palavra pregada. A mensagem é a palavra pregada. Não por mim, não pelo pastor, mas pelo profeta da era. Só isso. É simples. Por que se escandalizar? E aí Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Jesus escandalizava o povo. Né? Seus discípulos trabalham no sábado, a lei diz que não pode trabalhar no sábado. Meu pai ainda trabalha, trabalho também eu. Escândalo. Você curou no sábado, como é que você pode curar um homem no sábado? Não pode estar quebrando a lei. Você faz o bem ou o mal no sábado? Escândalo. E o que ele diz? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Então vamos, observem. No início, quando 2 rapazes, Caim e Abel, vieram para adorar a Deus, ambos construíram igrejas, ambos construíram altares,
Ambos pertenciam à igreja, ambos eram respeitáveis, ambos tinham a mesma ideia de que Deus era Deus. E com sinceridade se ajoelharam, adoraram a Deus. Um era tão fundamental quanto o outro. Se Deus apenas respeitasse o fundamentalismo, ele teria que aceitar Caim da mesma maneira que ele aceitou Abel, ou ele teria sido injusto. Observem isso, algo aconteceu com Abel e ele sabia o que fazer. Então Abel, irmãos, tinha um culto, vamos dizer assim, muito feio. Um cordeirinho ali, batendo as pernas, ele segurando ali, provavelmente amarrado com uma cordinha no pescoço, e foi ali, passou uma faca naquele cordeirinho, balindo, o sangue espirrando para todo lado, e ele pegou aquela carne, colocou ali, e depois se incendiou, e todo sujo de sangue, e as moscas voando na carcaça, e Deus aceitou aquele sacrifício. Enquanto que o outro cortou, colocou tâmaras, pêssegos, vamos dizer assim, as melhores bananas, o melhor cacho de banana, o melhor cacho de uva, mamão bem madurinho, bonitinho, mangas vermelhinhas, bonitas, e adornou tudo aquilo, e colocou flores ao redor, e colocou perfumes, e Deus olhou e falou: Caim está errado. Então, irmãos, Deus foi injusto? Ele não foi tão formal quanto o outro? Ofereceram sacrifícios, oraram, cantaram louvores para o mesmo Deus, mas Deus aceitou o sacrifício de um e não aceitou o do outro, porque havia em Abel uma revelação que é pelo sangue. Por isso que nós hoje somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, não pela beleza das nossas igrejas, não pelos nossos corais, não pelos ternos e gravatas, mas somos salvos pelo sangue derramado no Calvário, irmãos, é isso. E as pessoas falam: mas um homem sendo morto, nu, exposto ao povo, o povo virando o olho. Irmãos, um homem nu, nos filmes ainda colocam uma tanga lá. Jesus estava nu, era uma vergonha, ensanguentado, coroa de espinhos, um monte de corte no lombo, nas costas, que eles cevaram ele de chicote primeiro. Aí botaram um manto vermelho nele, a coroa de espinho, deram um cetro para ele: olha o rei dos judeus, e era mesmo. Depois vendaram o olho dele, batendo no rosto dele, cuspindo nele: profetiza, quem é que te bate? E era profeta mesmo. E depois na cruz, clamando ali, eles disseram: eis que ele clama por Elias. Veremos agora se és o Filho de Deus. Desce dessa cruz. E era o Filho de Deus mesmo. E eu vou falar para vocês, ele realmente desceu da cruz. Só que desceu morto. Só que antes do terceiro dia ele ressuscitou. E quando aquele soldado romano enfiou a lança nele ali, que a terra tremeu, o véu do templo rasgou e o sangue espirrou na cara dele, o que ele falou? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E o que vocês fizeram dele? Transpassaram. E a Bíblia diz que a todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todo mundo vai saber que Jesus Cristo é Deus. Do Gênesis eles sobem para o Êxodo, havia Israel em seu caminho, uma pequena igrejinha em seu caminho para atravessar uma terra prometida, e havia Moabe seu irmão, tinha um bispo, eles os trouxeram lá, os dois irmãos, Moabe e Jacó, ambos estavam fundamentalmente corretos. Moabe tinha 7 altares, 7 sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Abaixo nas tendas, a tenda de Israel estavam 7 novilhos, 7 altares, 7 carneiros. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas Israel tinha a revelação. Então, irmãos, olha o que ele vai dizer aqui. Moabe simplesmente tinha uma igreja formal, engomada, muito fundamental. Moabe tinha fundamentalismo e muitas tolices também.
Mas Balaão falhou em ver aquele sinal sobrenatural entre eles, a coluna de fogo. Ele falhou em ver aquela expiação. Ele pensou que um Deus santo amaldiçoaria um povo como aquele, meros excluídos. Mas não está em suas obras, é a sua fé que faz isso. E eles lá embaixo tinham o sobrenatural, e mesmas coisas nos dias de Jesus para os fariseus, ambos fundamentalmente corretos. Mas Deus estava com Cristo, com grandes sinais e maravilhas que o seguiam. Então, irmãos, quem somos nós? Aí desculpa o que eu vou falar aqui. Todos nós somos ex-batista, ex-assembleanos, ex-católicos, ex-adventistas, tá? Todos somos. E hoje as pessoas do lado do nosso companheirismo antigo dizem assim: você saiu da nossa igreja está enorme, está muito grande, e vocês naquele pequeno grupinho lá, assim Moabe dizia de Israel. E nós também temos grandes ceias, temos coisas maravilhosas e grandes cultos e campanhas, e lotamos ônibus, e vocês com os bancos vazios. E eles dizem, com certeza Deus não está ali, mas nós temos a coluna de fogo, irmãos, que é muito mais do que a igreja. E você acha que Moabe, irmãos, Moabe estava no monte, na colina, e olhava e não via nada. E o povo de Israel lá embaixo, no vale, olhava para o alto e via a coluna de fogo. As igrejas hoje não vê nem Jesus. Eles estão tão grogues que vê 3. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E aí no caso deles, desculpa, Jesus é pior que o diabo. Porque o diabo queria tomar o lugar de Deus. E Jesus fala assim: todo o poder me é dado no céu e na terra. Se são 3, Jesus chutou fora o Pai e o Espírito Santo. É um usurpador. Mas Jesus não é um usurpador. A Bíblia diz que sendo ele como Deus, não tomou ser usurpador de ser como Deus, mas antes se humilhou à morte de cruz para nos salvar. O próprio Deus em carne humana é um só. Agora, você pode chamar Jesus de mentiroso? Não. E Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então eu desafio qualquer igreja chamar Jesus Cristo de mentiroso. Você pode até chamar o irmão Tarcísio de enganado ou mentiroso, mas de Jesus Cristo você não tem poder para dizer isso. Então veja, agora eu quero que vocês percebam, em cada lugar, antes do julgamento cair, havia sempre uma coisa sobrenatural que ocorria. E Noé, eles passaram por um longo tempo de espera, e então apareceu um anjo, um profeta, Enoque, e assim por diante. E sinais sobrenaturais foram feitos, e eles entraram. E quero que vocês observem a saída dos filhos de Israel. Foi um longo tempo, eu estou meio gripado, tá, irmãos? Não esquenta com o meu nariz, não. Eu quero que vocês observem a saída dos filhos de Israel. Foi um longo tempo, centenas de anos. Nada acontecia, nada sobrenatural, desde a morte de José, que era um tipo de Cristo. Mas pouco antes do julgamento cair no Egito, quando Deus trouxe sua igreja para fora, houve uma mensagem, um profeta apareceu, anjos apareceram, sinais sobrenaturais aconteceram, e os filhos de Deus foram colocados em Gósen, onde eles ficaram livres das pragas antes da sua saída. Amém. Então teve Enoque para Noé, teve Moisés para Israel, teve João Batista para o povo do tempo de Jesus, e nós temos o irmão William Marion Branham para o tempo do fim. Deus repetindo a história. Anjos anunciando a saída. A hora está voando, irmãos, vamos ler. Observem, cada vez que o mensageiro veio, o mensageiro foi sempre rejeitado pela igreja. Agora volte ao longo da história e descubra, nunca houve um tempo em que Deus tenha enviado um mensageiro, em qualquer era, que a igreja não tenha rejeitado. Você quer ver o maior exemplo, irmão? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era o próprio Deus, que escreveu essa Bíblia, através do Espírito Santo, que é Ele mesmo, instruindo esses homens, quando Ele veio para os que eram seus, os seus não o aceitaram. Ele era o mensageiro dos mensageiros, o profeta dos profetas. E o povo rejeitou. Você é filho de Maria, você é marceneiro, você é Beelzebul.
Mas teve um pequeno grupinho que recebeu Jesus Cristo, que teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A revelação de Jesus Cristo em nós agora. Essa é a verdadeira igreja. Não é essas paredes aqui não, irmãos. Porque amanhã o proprietário chega ali e fala assim: escuta, o seu domínio é o seguinte, vocês estão gritando demais, os vizinhos estão incomodados, me devolve o salão. Acabou a igreja. Mas não é isso, não é essas paredes, esses bancos, é a revelação de Jesus Cristo em nós. Essa é a verdadeira igreja. Aí o pastor Domingos sabe fazer o quê? Vai debaixo de uma árvore, nós se reúne em volta dele, e Deus está ali debaixo da árvore com nós. Porque esse prédio vai queimar, tá, irmãos? Então veja, observem, o mensageiro sempre foi rejeitado pela igreja. Irmão Brando foi rejeitado até pelos pregadores que começaram com ele. No final abriram um tabernáculo do outro lado da rua. Mas não vamos entrar em detalhes. Você pode olhar e ver a escritura na parede. Cada vez que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem de amor, de graça, libertação. A mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de libertação antes do julgamento. Noé teve libertação, Ló teve libertação. E embora fosse uma mensagem de libertação, o povo a rejeitou. E misericórdia, libertação, e o povo rejeita. Irmãos, Ló, quando os anjos vieram, o irmão Bruno vai falar aqui, e falaram para ele: você vai ter que sair daqui, a cidade vai queimar, tá? E nós viemos aqui tirar você daqui, porque o Deus falou que ouviu o seu clamor. O clamor subiu até lá, o clamor de Sodoma. Você está aí todo dia aqui na porta da cidade, orando e falando: mas meu Deus, o que é isso? Esses pecados, essas coisas eu não aceito, não concordo. Está errado, Deus tem que mandar. Porque o Abraão, meu primo, está lá e mora no deserto, e lá não tem essa desgraceira. E eu estou aqui numa cidade boa, e estou vendo um monte de pecado, e coisa e tal, e tal. Aquilo ali, uma hora chegou que Deus falou assim: chega! Descerei eu lá e queimarei aquele lugar. Mas eu vou tirar aquele homem justo de lá. Ele não vai queimar lá não. Porque ele tinha Abraão intercedendo por ele. Porque quando Deus passou ali, o Elohim, que falou assim: eu vou ocultar de Abraão? Não vou ocultar. Jesus sabe tudo o que o pai dele faz. Eu só faço o que o meu pai me mostra. Que pai? O Espírito de Deus, Jeová, nele. E aí, sabe o que Abraão fez? Ô, senhor Elohim, só um minutinho aqui, conversar nós dois aqui. Se tiver 50 justos lá, o senhor queima a cidade? Não, se tiver 50 justos, eu tiro os 50 justos de lá. Mas se só tiver 40, por falta de 10, o senhor vai queimar? Não, eu tiro os 40. E se tiver só 30, por falta de 10, o senhor vai queimar? Não, eu tiro os... E foi indo. E se tiver só um? Só tem umzinho lá, um Ló. Eu vou tirar ele de lá, pode ficar tranquilo. Então vem os anjos, os mensageiros. Ló, Deus vai queimar isso aqui, Ló. Pega a sua família e vá embora. Ele saiu à noite, anunciando às suas famílias, seus genros, seus cunhados, seus parentes: olha, Deus queimará a cidade, vamos embora. Enviou 2 anjos lá, estão lá na minha tenda, vamos embora daqui. A Bíblia diz que eles falaram com zombaria contra ele. E não quiseram sair. Então nós que pregamos essa mensagem somos zombados. Vocês adoram um homem. Vocês inventaram as coisas, colocaram nos livrinhos. Vocês lavam a pé. Eles tratam nós com zombarias. Mas nós temos a advertência do anjo: sai dela, povo meu, para não ser participante das suas iniquidades. Nós temos a advertência do anjo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então veja, eu quero que vocês observem nos dias de Ló. Essa é a razão pelo qual eu acredito que a igreja irá antes que qualquer míssil atinja a terra para explodi-la. Eu não sou um teólogo, o irmão Brando não era, eu também não sou, tá? Não consigo ler muito, eu não tenho escolaridade, mas eu sou um tipologista. E eu observei qual era o tipo. Se eu vir que a minha sombra parece, eu vou ter alguma concepção do que eu vou parecer. O pastor já falou para vocês, né, irmãos? A sombra é parecida com a mão, vai chegando lá perto, até que some. Então veja, você observou que nenhuma gota de chuva pôde cair até Noé entrar na arca?
As nuvens estavam pairando, os trovões e relâmpagos rugindo, mas nenhuma chuva caiu até Noé entrar. E o anjo disse a Ló: eu não posso fazer nada até que você não venha e entre aqui. Nenhum fogo poderia cair, nenhuma gota desse enxofre pendurado no céu poderia cair sobre Sodoma até que Ló saísse. Isso é correto. Jesus disse: assim como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Por isso, você que está vendo essa gravação, não sei se você aguentou até aqui, mas se você está vivo ainda, é por causa da igreja na terra. Aleluia por isso. Deus não fará nada com essa terra enquanto sua noiva estiver aqui. O mundo tem que agradecer a noiva de Jesus Cristo. Mas eles nem sabem disso. Certamente haverá uma igreja indo para casa numa dessas noites, ou manhã, ou em algum momento, antes que um míssil possa atingir esta terra no julgamento. Antes do julgamento vir, a igreja irá para casa. E se o julgamento está tão perto, a ponto que você pode ver a escritura na parede, ou até os sinais no céu, onde eles podem chegar naqueles satélites, 2 e 3 bombas acabariam com a coisa toda. E eles poderiam fazer isso hoje se quisessem. E nós sabemos disso e vemos isso. Quanto mais poderia vir Jesus nesta mesma hora e levar a sua igreja embora. Aí a gente fala, irmãos, olha, os dias estão abreviados. As coisas estão assim, está acontecendo isso. As igrejas estão nessa condição e tal. Nós temos visto, e aí? Eu pergunto, e aí, irmão? Nós continuamos parados. Não tem aflição no coração, seu parente vai queimar, irmão. E você não prega para ele. Você não salva ele. Aí você fala, não, eu quero mais é que queima mesmo. O que é isso? Os parentes do Ló, falaram com zombaria com ele. Talvez fale com zombaria com você. Mas você faça como Ló. À meia-noite lá, gritando para o povo, saiam, saiam. Então veja, nada resta senão a sua vinda, isso mesmo, e nós nos comportamos como, bem, eu já ouvi isso antes, é rejeitado. A minha avó já falava que Jesus vinha, tem 2000 anos que nós estamos ouvindo isso, que Jesus vem, não vem agora não, fica tranquilo. Observe, quando os anjos disseram para Ló sair de Sodoma, tudo o que ele queria ou poderia era começar a segui-los, pois eles iam queimá-la. E Ló foi pelas ruas durante a noite, buscou sua família, leia Gênesis 19. Ló foi pelas ruas durante a noite, buscou sua família em todos os lugares, pregando tão duro quanto podia. E observe o que eles diziam. A Bíblia diz que eles falavam com ele como zombadores. Agora, olhe hoje, o que eles dizem sobre a mensagem de hoje? É algo manufaturado, é um falso profeta. Você está tentando personificar algo. Você está tentando ser diferente de nós. É uma imitação. Não é assim que as igrejas falam? Vocês querem ser diferente. Vocês querem ser mais santos. Só vocês que acham que estão certo. Nós não estamos certos no tabernáculo do Monte Sião, não, irmãos. Certo é a Bíblia. Nós somos guiados por ela. É o Espírito Santo. E você está cego demais para ver isso. Constrói um templo tão grande, tão bonito, que tapa o sol. Jesus Cristo já está vindo ali, dá para ver a luz dele vindo, mas o muro da igrejona deles está tampando. Uma alegoria que eu estou fazendo aqui. De qualquer forma, o que Deus faz, se as pessoas recebem ou não a mensagem tem que ir em frente. Eles nunca receberam isso no tempo de Noé. Eles não receberam isso nos dias de Ló. Eles não receberam isso nos dias de Jesus. E eles não vão recebê-la hoje, isso é certo. Mas é do agrado do Pai dar suas advertências antes do julgamento. Profetas. Com a mensagem. Que mensagem, irmãos? A mensagem é Jesus Cristo. Quem foi que morreu por você? Jesus Cristo. Quem é que ressuscitou por você?
Jesus Cristo. Quem é que te criou no ventre da sua mãe? Mesmo que em pecado, não importa. Jesus Cristo. Quem é que vai te levar para o céu? Jesus Cristo. Quem é que criou os céus e a terra? Jesus Cristo. É tudo Jesus Cristo. A mensagem é Jesus Cristo. Eles não receberam isso nos dias do Senhor Jesus, eles não vão recebê-la hoje, isso é certo. Mas é do agrado do Pai dar suas advertências antes do julgamento. O que Sodoma vai dizer quando eles subirem? Quando o justo Ló saiu pelas ruas, você diz, Ló era justo? A Bíblia diz que os pecados dele afligiam sua alma diariamente. Mas esse tabernacinho ali, aquilo ali que era que Deus queria, era. Aqueles pequenos grupinhos de irmãos desgarrados, que saíram dos companheirismos dos grandes centros religiosos, era. Irmão, de onde que Ló tinha vindo? Ló era um desgarrado da família, acompanhou Abraão. Foi morar ali naquele meio, não tinha lugar para ele, irmãos, era um desgarrado. E Deus foi lá buscar aquele desgarrado lá. Claro que era. Os anjos ungiram e enviaram-no com o evangelho. Pregou aos seus parentes. Os parentes rejeitaram. Aí quando veio o sol nascendo, irmãos, carca fora. A família saiu com ele, acompanhando os anjos. E mesmo assim teve um que olhou para trás. Vocês sabem a história. E não tenha sido assim no nosso meio? Quantos irmãos saíram conosco? E eu vou além, tá? Não vou falar no individual para não ofender ninguém, vou falar de grupos. Quantos tabernáculos hoje, estou falando olhando para a câmera, quantos tabernáculos hoje têm rejeitado a mensagem dizendo que o irmão Brando não é profeta, que o tempo dele passou, e tomando o lugar dele agora, olhando para trás como a mulher de Ló olhou. E aí, irmãos, também não chegou lá. Observem Noé. Ló saiu de algo que iria destruí-lo. Noé entrou em algo que o guardou. Que semelhança, comparem. Nós saímos do mundo no qual seríamos destruídos com ele. E entramos em Cristo, que é o único que pode nos guardar. Noé entrou, Ló saiu. Ele saiu do mundo, saiu de Sodoma. E Noé entrou na arca e flutuou acima dos julgamentos. E a única coisa, irmão, nenhuma vez em qualquer era, quando Cristo destruiu um grande povo, ou grandes coisas assim, sem que primeiro ele tirasse o seu eleito de lá. Pois como Deus pode derramar juízo sobre uma igreja que ele já declarou ser perfeita? Como que Deus vai derramar juízo em nós, irmãos, se ele já nos lavou pelo sangue do Calvário, irmãos? Não tem juízo para a noiva de Cristo. Juízo é para o mundo, quando a igreja sair dessa terra. Nós somos o corpo de Cristo. Se estamos mortos em Cristo, nós levamos a semente de Abraão. E somos herdeiros de acordo com a promessa. Como pode Deus nos julgar, quando Ele já nos julgou em Cristo? Irmão, você já é inocente diante de Deus. Você já é filho de Deus. Manifeste isso, irmão. Levante sua cabeça. Seja feliz. Seja alegre. Não tem mais condenação para você, irmão. Como é que você pode andar formal? Como é que você pode andar triste? Como é que você pode olhar para as coisas materiais? Bancos vazios. Músicos desafinados. Pregador que não tem estudo, você é filho de Deus agora, essas coisas não importam mais. Agora é Cristo, irmão. É além disso, irmão. Não existe mais nada para nós nessa terra, irmãos. Acabou. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Então, enquanto Ló não estivesse em segurança, Deus não poderia queimar aquele lugar. Só que é o 23, irmãos, para nós terminar, porque a hora já voou. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Cristo sairá sobre a terra, como um fogo consumidor.
um grande sol aniquilador desse mundo, quando a noiva eleita entrar em Sião. É o mesmo quadro. E nós estamos como Ló, advertindo vocês, advertindo o mundo, de que Deus não fará nada enquanto estivermos aqui. Só que vai ter um dia que nós vamos sair. Porque Cristo prometeu voltar. Amém, irmãos? Ah, vocês vão sair porque vocês são bons? Não, nós não vamos sair porque nós somos bons. Nós vamos sair porque Ele prometeu nos tirar daqui. E muito embora nós não façamos a nossa parte, Deus não pode trair a si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Feche seus olhos. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, nós sabemos, Pai, que algumas mensagens são muito duras, Pai. Algumas coisas às vezes são pesadas para o coração do homem natural, Pai. Mas o homem natural olha para o espelho, sai ali fora e esquece o que viu aqui naquele espelho, Pai. Como o irmão Santana disse aqui, às vezes nós chegamos no outro dia e já nem nos lembramos mais do que foi pregado. Mas esse é o homem natural. E nós não estamos mais no homem natural. Aqui cada irmão e cada irmã são agora os homens e mulheres espirituais, tendo nelas o Espírito Santo e conhecendo a revelação de Jesus Cristo em seus corações. Portanto, cada palavra é uma advertência, Pai, para a edificação do corpo de Cristo, agora, que é a noiva eleita e a nossa pequena igreja aqui. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é um ensinamento para nós, para nos prepararmos, porque a Tua vinda está próxima, Pai. Nós temos as palavras dos profetas, nós temos as mensagens, Pai, nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo conosco. Então somente agora, Pai, nos dá forças para resistir às tentações aí fora, ao engano, ao enredo religioso e ao pecado. Pai amado, guarda esse pequeno rebanho, esse pequeno ministério aqui, e os demais ministérios na terra, não importa o pastor, mas que crê na mensagem, crê no profeta, crê em Jesus Cristo como Deus. Cada tabernáculo, por mais pequeno que seja, por menorzinho grupo que seja, terá nele o poder da revelação de Jesus Cristo, e vencerá o mundo e assentará no trono, como ele assentou no trono do Pai. Pai amado, abençoa estas mulheres aqui. Abençoa estes homens, Pai. Dá a vitória para eles. E se porventura alguém que estiver ouvindo esta pregação aí, pela transmissão que foi gravada, e tiver a necessidade de conhecer mais, procure o pastor Domício, Pai. Abençoa eles e mostrando para eles o caminho correto, Pai. Ajuda eles, Pai. Cura se tiver doença no lar, para que eles conheçam que há um Deus, não é nós não, é o Senhor curando nos lares, libertando, abençoando, prosperando cada um de nós. Cada pessoa que ouvir esta mensagem, Pai, que sirva como um alerta no seu coração, assim como Ló estava aflito e recebeu a mensagem para fugir da condenação, que seja assim com cada um de nós. A advertência já foi dada, Pai, e agora só nos resta o julgamento, mas não para nós que estamos fora, porque nós estamos em Ti, Senhor. Nós estamos na cidade de segurança, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos salvos pelo sangue do Cordeiro. Por isso somos gratos, Pai, por toda a sua vida derramada em nós. Abençoa nós, Pai, leva nós em paz para os nossos lares provisórios, e Pai, garanta a segurança da Tua noiva até o dia da Tua vinda. Nós pedimos e agradecemos essas coisas no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Abri aqui, irmão, saiu 206. Fazer o quê, né, irmãos?